Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Sugestão. O podcast Sugestão vai trazer para vocês cases de sucesso, muitas histórias inspiradoras. E hoje é uma satisfação muito grande. Nós estamos aqui com a Edna Loureiro. A Edna é empresária, coach, mentora de líderes. Essa mulher é uma mulher incrível. E eu vou deixar a Edna, né, claro, se apresentar. Edna, fala um pouquinho para a gente quem é a Edna, para que quem está em casa possa te acompanhar. E muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né? Me senti lisonjeada, né, por estar aqui com essa mulher empreendedora, Obrigada. né? Essa mulher jovem, bonita e empreendedora E o que também, mais, Edna? Que eu mãe. nem vi. Alô? Olha, é um grande prazer estar aqui. Bom, eu sou a Edna Loureiro, né? Eu sou pedagoga de formação, mas eu digo que desde do momento em que eu escolhi fazer a faculdade de pedagogia, eu já pensava diferente, né? Eu fiz pedagogia por quê? Porque eu gostava de ensinar. Então era o curso que mais se aproximava, né? É tanto que eu fiz sociologia e fiz pedagogia, né? Na Federal e na UES. E aí, mas nunca trabalhei no colégio, sempre trabalhei em grandes organizações, né? Durante minha vida profissional, eu trabalhei em organizações de grande porte, Vicunha Nordeste, Construtora Marquise e, e Habib's, que é onde estou hoje. Hum, Bom, eu sempre entendi uma coisa, que por mais que você seja um CLT, né, você sempre tem que estar naquela empresa, mas também você tem que procurar se desenvolver, procurar ter o seu autodesenvolvimento. Né? Eu fico meio triste quando às vezes eu converso com um candidato que eu estou entrevistando, alguma coisa, ele diz, não, que curso você já fez? Ele, não, a empresa não investe em mim, sim. né? Coloca a responsabilidade Na na empresa, empresa. né? E aí isso é muito triste, por quê? Porque isso é uma falta de visão, tá? Todos nós somos um CLT, né? Todos nós somos uma empresa, né, limitada, digamos assim. Por mais que você esteja dentro da corporação, você tem que cuidar também do teu papel enquanto Sim. profissional, né? Como se fosse um SA mesmo. E aí eu sempre procurei me desenvolver, aí eu fui fazer curso de coaching em São Paulo e etc, né? Mas, Edna, só te interrompendo uma coisa. Fez pedagogia, sociologia, Foi. né? Mas o que que te motivou a iniciar no empreendedorismo, a trabalhar logo com empresas, né? Uhum. B2B, o que foi isso exatamente? Pois é, eu acho que eu sempre pensei um pouco fora da caixa, né? Desde que, por exemplo, todo mundo que fez pedagogia da minha turma é diretora de colégio, é professora de colégio ou de universidade. Eu não. Eu disse, eu não quero isso aí para mim. Eu quero um outro mundo. Não desmerecendo essa área, que é uma área Sim, fabulosa, né? Mas eu queria uma outra coisa. Eu queria entrar no mundo das empresas. tinha uma visão, É uma uma outra visão visão, diferente, né? é uma outra visão, né? Edna, você acredita que eu fiz tecnontabilidade, mas foi muito parecido com você. Aham. É, eu acho lindo, né, a profissão, mas eu também não me via. Eu me via trabalhando com empresas, Pronto, sabe? Assim, na minha cabeça, poxa, eu quero chegar a ser uma empresária, eu quero trabalhar com outros empresários. E eu perfeito. acho que foi É, isso, né? pois é, exatamente. E foi nisso, é tanto que eu concorri com pessoas da área da psicologia, Olha que né? legal. A primeira empresa que eu entrei foi uma empresa de grande porte, que é a Vicunha Nordeste, fazia exportação para o mundo todo, né? Que ela é a parte de jeans, né? Ela produzia jeans. E aí, quando eu concorri lá para entrar, eu concorri com as psicólogas, etc e tal, mas acabei ficando, né? E aí eu passei 8 anos lá, né? E a partir daí eu tomei gosto, né? Eu disse, é isso aqui que eu quero para minha vida,
Mas sempre eu digo o seguinte, sabe, Sueli? É, a questão do empreendedorismo não é só dizer assim, ah, o empreendedor é aquele cara que vai e bota um grande negócio. Não, você pode ser empreendedor em tudo que você faz, tá? Ah, a tua auxiliar de serviço social ou de setor pessoal, ela pode ser uma grande empreendedora, né? Então, não importa, as pessoas veem o empreendedorismo como algo extremamente grande, Inalcançável. inalcançável. E não é, entendeu? Empreendedorismo que é você ter uma visão além, né? Verdade. É você ver oportunidades onde ninguém vê, mas você vê, né? E é quebrar paradigmas, né? É ter uma visão inovadora daquilo que você está vendo. E essa inovação, né? Ela lhe traz um outro sentido para a sua vida, que foi o que aconteceu para mim. Você é empresária do segmento de fast food, né? É, Você falou do Habib's, é, uma franquia. Habib's é franquia. franquia, né? Na realidade, eu comando as 11 franquias no estado do Ceará. Nossa, Eu que sou, legal. eu trabalho na área de operações, Tá, mas eu também sou sócia de 2 lojas. tá. E aí, me fala assim, o que que você, durante essa tua trajetória, né, como Aham. franqueada, como cuidando dessa operação, quais foram os seus maiores desafios, Edna? O maior desafio que eu enfrentei primeiro foi por ser mulher e nordestina, né? Porque quando eu comecei, há 23 anos atrás, é o tempo que eu tô lá, eu era a única no Brasil que era gerente de operações. E aí, chegando, quando eu ia para as reuniões em São Paulo, eu enfrentava muito esse, digamos assim, esse olhar de lado, né? E mulher, né, nessa função, A mulher nordestina. não tinha tanta Não visibilidade como tinha, ela tem não hoje, tinha, né? não tinha. Não tinha espaço, Não tinha espaço, não tinha visibilidade, não tinha era chances né? mesmo, Nós né? não tínhamos sororidade, Não. E aí, o que que acontece? Eu sempre fui muito, uma pessoa muito destemida, né? Eu nunca olhei para problemas. Eles não fazem parte da minha vida. sempre solução. Sempre o meu foco é solução. E eu passo isso muito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Quando o mentorado vem com alguma questão, eu sempre diz: para onde você está olhando? Você vai atingir o alvo que você está olhando. Se você está olhando para o problema, você vai morrer com ele, né? Você vai se afogar nele. Mas olhe para a solução. E aí, a partir dessa minha visão, né, eu fui mudando essa mentalidade dentro da própria empresa. Eles foram me aceitando mais, né? Sim. E eu fui, digamos assim, ganhando destaque. Para você ter ideia, a gente tinha premiação do Brasil e durante 3 anos consecutivos eu fui a melhor do Brasil, né? Eu fui a melhor. Parabéns. Porque naquele momento em que eu vi muita gente virando a cadeira para mim, realmente numa sala de reunião, eu coloquei na minha cabeça que as pessoas iam me aplaudir. É gratificante quando você vê todo o seu É, esforço, sua dedicação ali, é, né, é. Edna? E assim, é gratificante ver todo o seu esforço, mas eu costumo dizer também, sabe, que a primeira pessoa que tem que aplaudir você é você mesmo. Se você não se aplaude, quem vai te aplaudir, né? Então, tudo parte na vida, seja como empreendedora, seja como mãe, seja como empresária, Como seja esposa. tudo na vida, você tem que partir, o ponto de partida é você, né? Eu costumo sempre dizer isso nos meus treinamentos. E quando a gente está dentro de um avião, se houver descompressorização, máscaras cairão. Primeiro você tem que colocar em você, Sim. para depois colocar numa criança ou num velho ou numa pessoa mais idosa, né? Isso significa que não salvar nada na sua vida, nem ninguém, se você não se salvar, né? Então esse olhar para dentro da gente, ele é muito importante. Tudo começa pelo seu eu, É, né, é. Edna? E Tudo começa com você, né? você, né? É, Você tem que se conhecer, sim, você tem que conhecer quais são os seus
as suas habilidades, Sim, quais são os pontos que te limita, que você não consegue muitas vezes se sim, desenvolver, né? E o perfeito. que é que acontece? Às vezes, o que eu vejo é que é muito mais fácil a gente falar do outro, ou Sim, então culpar o outro, né? A aham, gente não traz a questão da autorresponsabilidade para nós aham, mesmos, né? é. Eu acho que a gente está vivendo numa era em que as pessoas não se permitem ser vulneráveis, Ah, né? Se você der uma olhada na Netflix, tem uns, uns documentários, né, da Brené, que é uma escritora na área de soft skill, né, na área de comportamentos. E ela tem livros, inclusive vários livros sobre isso, A Coragem de Ser Imperfeito, né, A Coragem para Liderar, são um dos livros dela. E ela fala, de tudo que ela fala, o que eu mais gosto é a questão da vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade é no sentido de você se permitir ser você, né? Mas a sociedade, ela vê a vulnerabilidade como uma fraqueza. E na realidade não é, tá? Quando você mostra essas oportunidades, essas vulnerabilidades, você está mostrando na realidade que você é uma pessoa que tem autenticidade. Então, isso é uma força. Se eu conheço você e percebo que você é uma pessoa autêntica naquilo que faz, né? Mostrando de forma humilde onde você é bom e onde você não é. tá perfeito aí, porque assim, o que que vem na minha cabeça? Simplicidade, que as pessoas Isso, confundem, né? isso. E quando você traz autenticidade, você traz autoridade. Uhum. As pessoas começam a respeitar, começam a Sim, confiar em você, né? isso, como algo Como verdadeiro, algo verdadeiro. né? É algo E que nesse mundo digital, né? Desculpa, eu acabei te fica interrompendo. tranquilo. Nesse mundo digital, a gente vê muitas, como é que eu posso dizer, muitas coisas que não são reais, né? Fala-se muito, né? Tem muita fala linda, Isso, mas de pessoas que não construíram nada, o que eu exatamente. vejo, né? Então a gente tem que ter também muito cuidado, você que está aí em casa, né? Tenha muito cuidado com o que você escuta, com É, o que você lê, busque fontes, é isso. muito importante, principalmente nos tempos atuais de IA, que a gente Uhum. vê muita coisa aí É, acontecendo, né? Então, tem os pontos positivos que nos traz, mas também tem muitos pontos que a gente precisa ficar atento e ter atenção e ter sim, cuidado, né, Edna? sim, sim. Mas é isso. Tem que ter muito cuidado, porque eu costumo dizer também que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente modela, né? É, Hoje é um grande verdade. problema porque o jovem ele acaba modelando, né, pessoas que não vão trazer nada para a vida deles, né? E isso é uma linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso, né? É você também procurar modelar pessoas que não tem nada a ver com você, né? Que não tem nada a ver com aquilo Com a que sua essência, com a sua essência, com o que os seus pais lhe ensinaram, seus os valores valores, que os né? seus pais passaram para você, né? E a gente muitas vezes vê isso meio destonando daquilo que a pessoa traz como bagagem. Por quê? Porque existe na era digital muito ah, algo que se prega, se posta, mas não tem na essência, no dia a dia, né? Verdade. A prática do dia a dia. Uhum. Aí complica. Aí vai ficando mais difícil, Mais mais delicado o difícil. cenário, né? É. Edna, já trazendo um pouco da tua realidade hoje como empresária, Aham. qual foi um dos maiores desafios que você passou até hoje, que você fala, ai, Sueli, esse daqui foi crucial, e o que que ele impactou na tua vida? Positivo? Como é que foi isso? É, eu costumo dizer que a gente que trabalha nesse mundo organizacional, né, é um desafio todos os dias. Tipo assim, não tem aquele desafio que foi o desafio. Não teve nada marcante, Não, Edna, não teve. Tem no dia a dia. no dia a Tem no dia? dia a dia. Mas se eu fosse ter que enumerar algo assim que foi marcante, foi a mudança de mindset mesmo, Uhum. né? Por exemplo, no meu caso, gerente de operações de franqueados,
né? E ao mesmo tempo sócia, né, da área de fast food. Então foi um grande desafio, porque eu tive que exercer vários papéis num único local, digamos assim, né? Então eu tive que ter muita maturidade emocional, muita maturidade em lidar com as pessoas, porque ao mesmo tempo em que eu estava ali para servi-los, né, eu Você também tinha era que. par, né? Eu também era franqueada igual a eles. Mas Entrava aí a questão da gestão, né? De exatamente. gerir o Havia negócio. confusão de papéis, mas eu procurei sempre ser muito profissional, tá? É uma coisa que eu não abro mão, tá? É dar seriedade naquilo que eu prego. Porque eu costumo dizer assim, ah, eu lutei muito para chegar até aqui, né? Eu não cheguei até aqui Uhum. do nada, né? Ainda tenho muito para ir, para cavalgar, ainda tenho muito que viver, ainda tenho muito que contribuir com a sociedade, né? Por isso que eu escolhi também fazer mentoria, né? E por que que eu escolhi fazer mentoria na área de liderança? Porque a área mais desafiadora da minha vida foi essa. Eu costumo dizer que tem duas coisas bem delicadas para nós. Primeiro é criar um filho. É muito delicado, porque quando eu estava criando meu filho, hoje já tem 25 anos, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou agir aqui? Aí, cadê um livro? Cadê? Qual é a página? Não tem, Você não tem. né? Não tem uma E não tem receita uma para você receita, seguir, principalmente né? naquela época, né, que Sim, eu criei, que a gente, essa 25 anos atrás, em que não é como hoje, né? Hoje as mães de primeira viagem já tem lá, até um negocinho na internet, né? Na minha época não tinha, né? E o segundo é ser líder. Não, não é fácil ser líder, porque você entender o perfil de cada liderado, é, de cada filho, e o isso. principal, gente, porque nos dias atuais, hoje a gente precisa entender que o meu eu Uhum. preciso me conhecer, né, Edna? É, isso Como mesmo. é que eu vou trabalhar? Como é que eu Perfeito. vou gerir? Como é que eu vou liderar um Uhum. time se eu não me conheço, É. né? Se eu não sei Esse exatamente é o ponto base, né? É você conhecer, se conhecer, se né? conhecer. Saber o que que te tira do sério, É, né? O que que tira do trilho, digamos assim, enquanto líder, e principalmente é você conhecer as necessidades do teu liderado, tu liderar. saber em que nível ele está. E a liderança, ela tem que ser situacional, né? Eu não posso ter um comportamento e uma liderança igual para todos. Não tem como. Então, aquela liderança mais autoritária, aquela liderança de comando e controle, nos dias Não, atuais, não, hoje, não dá mais. isso mesmo. Até porque nós estamos com a geração agora, né? A geração Y, a geração Z, a geração milênio, né? Essa geração, elas não vivem, elas não querem mais um emprego só para ter a posição de CLT ou ter um emprego, né? O que eles querem é o quê? É propósito de vida, é qualidade de vida. Por que que eu estou fazendo isso, né? Chegou a hora do porquê Por realmente. isso a importância de ter um gestor, um líder, que ele é capaz de entender Sim, a necessidade sim, da sua sim. equipe. Outra coisa também, saber ouvir, né, Saber Edna? ouvir. Aos sinais, os Isso. comportamentos, né? Além de saber ouvir, ele tem que saber também dar devolutiva, né? O feedback é uma das ferramentas mais poderosas que existe dentro do processo de liderança. Se você der um feedback errado para o teu liderado, Você pode. pode acabar com tudo, inclusive ele pedir demissão, né? Por isso que nem todo líder está preparado, né, para dar feedback, né? Tá. Na minha mentoria eu trabalho muito isso, tá? Com os líderes que eu trabalho. É ensiná-los, digamos assim, direcioná-los a dar um feedback produtivo, que eu chamo. O que é o feedback produtivo? É aquele feedback onde você possa extrair do teu colaborador o que ele tem de bom, né? Aquilo que precisa ser melhorado, nós vamos trabalhar e vamos alavancar aquilo que Aquilo é que. bom, É. né?
E o principal, acho que também, Edna, entra aí, aquela questão da comunicação não violenta, né? Uhum, Do pensamento, do sentimento, de você uhum. fazer com que o colaborador, ele também se comprometa com você e faça sentido para ele o que você está conversando com Sim, ele, sim, né? sim, Porque muitas vezes fica aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem sim, juízo, e a pessoa não sabe o porquê que ela está, né? é, eh, realizando aquela atividade ou fazendo aquela sim, tarefa, né? sim. Enfim, Ele tem que ter tem propósito, que ter né? propósito. Você É. falou num ponto muito importante, foi da questão dos valores, Uhum. né? E eu vejo que você é uma mulher que tem isso muito claro para você. Então, assim, quais são os valores que eles te guiam? Quais são os valores que a Edna tem que é inegociável, Edna? É. E quem trabalha comigo sabe disso bem rapidinho, né? Tá. Porque eu deixo meus valores muito claros desde o início, né? Seja dentro das lojas, né? Seja até com o mentorado, como cliente, até para os meus mentorados eu deixo claros os meus valores, né? E para os meus liderados principalmente. Primeiro, eu gosto de ser muito clara. Eu acho que é um princípio básico de nós seres humanos, é sermos claros naquilo que a gente é. Porque às vezes tem pessoas que você não sabe bem, será que aquela pessoa gosta disso, não gosta daquilo, né? É inegociável para mim subterfúgio, né? É você criar caminhos curtos, né? E não lícitos para resolver as coisas. Não tem Para chegar espaço rápido, para chegar para rápido. resolver logo, né? Né? Não E, passar pelo não, processo, e outra coisa, também não passar por cima das pessoas, pessoas. né? Tipo, para eu estar aqui, eu não preciso subir aqui em ninguém. Nunca fiz Sim. isso. Sempre foi meu esforço próprio, né? Sem ter que denegrir ninguém, sem ter que derrubar ninguém, porque a área organizacional é muito complicada, né? Ela é delicada pela questão do poder. Você trabalhando com essa questão de mentoria, né? Uhum. Você tem muitos contatos com pessoas, com empresas. Aham. Como é que você enxerga a inovação hoje na gestão empresarial dos negócios? Como está isso, Edna? É. Eu vejo assim, sabe, Sueli, eu vejo que a inovação hoje, ela é de extrema importância. Primeiro, para a sobrevivência do negócio e para a prosperidade do negócio. Qualquer negócio que você tenha hoje, seja micro, médio ou grande empresa, se você não está inovando, você tende a cair rápido. Você nem sobreviver você vai conseguir, né? Então, assim, a inovação, o que que ela traz? Ela traz disrupção, né? Ela traz agilidade, ela traz poder de competitividade com o concorrente, né? Ela traz mais engajamento dentro da empresa, Sim. né? Ela traz uma cultura mais harmoniosa. Por quê? Porque no momento que você está inovando, você está dando liberdade às pessoas de falar o que elas querem, né? Porque o que que acontece? Quando você tem uma empresa muito rígida, né, muito cheia de caixinha, as pessoas não conseguem ser criativas. Por quê? Porque elas sabem que ali é daquele jeito e acabou. Nós, como empresários, a gente precisa entender, então, que inovação não é um custo, é um investimento. É um grande É um grande investimento. investimento, porque a gente está falando de pessoas, Isso. né? A gente A está gente está falando falando de de desbrochar um mercado. potencial, Isso. né? E muitas vezes essa criatividade, ela não está no topo da organização. Muitas vezes ela pode estar no meio da empresa, né? Naquela área que a gente chama de área tática, Tática. né? Tem o E até na estratégico, operacional, tático e e operacional, não é operacional, assim, e até na Edna? operacional Até no também, operacional, né? também. Quem está lá embaixo, na base, sabe melhor, né? Eu que trabalho com serviço, né? Eu costumo dizer o seguinte: quem sabe a hora da verdade com o E cliente quem está no é quem operacional. está, entendeu? É quem está ali atendendo No o dia a cliente no dia a dia, dia, porque ele sabe muito ele mais. sabe as dores do Ele sabe as cliente, dores, ele sabe as as necessidades do cliente, necessidades. entendeu? Então, e nós temos que ter a humildade, a simplicidade de criar um ambiente organizacional para extrair isso,
das camadas Aí organizacionais. entra a questão da cultura também, né? Que isso é cultura. Que isso é Isso é cultura. cultura. Quando você vê que tem empresas que têm uma cultura extremamente disruptiva, Tem. uma cultura de liberdade, tem até empresas que têm comitê de sugestões. Quanto empresários, eu acho que a gente precisa É, olhar para dentro, é, dentro dos nossos negócios e ver, né, exatamente onde é que a é, gente pode é. melhorar, né? E perceber mais os potenciais Os que você tem dentro, potenciais. É. né? Porque muitas vezes, até numa promoção, você olha lá fora, abre o processo seletivo lá para E fora. você tem uma pessoa E dentro de você, e às vezes está casa. dentro de casa, entendeu? E aí, essa mentalidade é que precisa mudar do empresário, do empreendedor. É ter essa mentalidade mais ágil. O que é a mentalidade ágil? É a mentalidade que está em constante processo de mudança. Porque nós estamos vivendo um momento, né, de muitas mudanças, mudanças muito rápidas. É muito rápido. Você vê que antigamente eu tinha um funcionário para fazer slide para os meus treinamentos, né? Ele tinha um funcionário para fazer todo aquele plano de aula. Eu hoje vou numa plataforma de inteligência artificial e mando ela fazer o slide, só dou o Faz tema, tudo para você, ela né? faz o slide e ainda vou lá, escolho o fundo bonitinho, tem É. todos os modelos. Gente, é questão de segundos. É segundos. Então você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que estar preparado para esse novo mundo e para essa nova linguagem. Pronto, eu sempre falo que assim, o empresário, antigamente, nós precisávamos o quê? Entender de como comprar bem e como Isso. vender bem. E estocar bem. Né? Era assim. Só que nos tempos atuais eu tenho que comprar bem, vender bem, contratar bem, ter a melhor equipe, Engajar, reter, engajar, reter, trabalhar um motivar. marketing, motivar, analisar a concorrência, analisar cenário externo, mercado, né? Então, assim, são muitas atribuições, são muitas coisas, É, muitos fatores. E se a gente não aproveitar tudo isso que você está passando para a gente com um olhar de oportunidade, de crescimento, de isso. melhoria, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, fica para trás, não fica? Fica. E é isso que o empresário, eu costumo dizer que a cultura ela é de cima para baixo, né? Ela não é de baixo para cima, né? Ela é em efeito cascata, ela vem descendo. Tá? Então, tudo isso começa na cabeça do empresário. Você que é empresária, você tem que ter essa mentalidade, entendeu? Essa mentalidade ágil, essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade disruptiva, essa mentalidade de inovação. É todo dia você perguntar: o que eu faço hoje tem sentido ainda? Né? Porque muda muito rápido, entendeu? Será que isso aqui que eu estou fazendo ainda é útil? Por exemplo, eu vejo muitas empresas que trabalham com um único produto e fica uma Fica empresa, refém. fica monoproduto, né? E hoje você trabalhar com até na área de alimentação tem muito isso. Sim. Né? E se você fica como empresário olhando para aquele único produto, e se aquele produto daqui a pouco ficar obsoleto? A sua empresa acaba. Como é que eu fico, Como né? é que eu fico? Né? Então, é importante que você faça uma análise, né? Você que tem empresa, você diz assim, quais os produtos que eu tenho hoje? Eu tenho um produto A, tenho um produto B, tenho um produto C. Como está no mercado esses produtos? Então, para você que está em casa, que é empresário, ou que está iniciando o seu negócio, ou que pensa em empreender, preste atenção na fala da Edna, É, porque é muito importante estarmos sim, atentos, né? E entender o que de fato a gente precisa fazer para dar sustentabilidade e isso. conseguirmos E prosperidade. prosperidade dos Sim, nossos negócios, né, Edna? Porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e eu escuto muito, eh, o empresário, ele está dentro do operacional. é, Ele fica muito dentro do operacional. Edna, é incrível. As pessoas elas não conseguem participar de uma reunião, ou é, elas não conseguem é sair sobre isso. do negócio delas, porque só anda se elas estiverem dentro. Eu escuto muito que o olho do dono é que Ó, engorda o negócio. o negócio. Isso é verdade, Edna? Não, Faz sentido para você? não, eu acho que isso aí é ultrapassado. O grande problema que a gente encontra hoje, eu diria,
principalmente no estado do Ceará, as médias e grandes empresas um dia foram pequenas Foram empresas, pequenas. né? Isso. Principalmente as médias. E o que que acontece com isso, né? Acontece que aquela pessoa, ela começou pequena, então ela era o financeiro, ela era o marketing, Sim, ela é era normal. tudo, né? É E comum. é É comum, comum. né? E geralmente é o casal, é o marido e a esposa, Isso, tem muito isso, né? isso. E aí começa Isso aconteceu comigo com logo no você, início, né? exatamente, Eu né? cuidava do financeiro da De nossa tudo. empresa, cuidava. Porque, na verdade, assim, eu iniciei junto com meu esposo em uma das empresas, que é a Aham. Foz Tecnologia, e depois veio a casa. Quando chegou a casa do software, Edna, eu era tudo: É, financeiro, comercial, marketing, suporte, vendas, é. tudo. Então, é importante. Eu acredito que para mim foi muito importante, para o empresário que está iniciando, Uhum. porque ele vai ter um Ele tem a entendimento, visão do ele todo. tem uma visão do todo, Sim, ele tem um sim, conhecimento, ele precisa conhecer. sim. Mas com o tempo também entra a questão de você ter as pessoas certas, você começar a delegar e a É, confiar nas pessoas, é. né? Eu vejo assim, sabe? Quando você não consegue, digamos assim, ver o time que você tem que ter. Opa, eu hoje estou aqui no operacional, mas eu sou o dono, eu não posso ficar aqui. Isso, Você está entendendo? a Eu não visão. posso, eu tenho que ir para cima. Então, eu tenho que começar o quê? Trabalhar meus líderes, formar meus líderes, certo? Para que eles Certo. façam, porque a não ser que eu queira criar uma empresa para ficar estagnada. Mas se for uma empresa para crescer, eu tenho que preparar esses líderes para eu ir para outra instância, né? Por que que a automação foi tão importante para as indústrias, né? Para o comércio de um modo geral? Porque quando você coloca tudo na automação, né, na era digital, você vai ter mais espaço e liberdade e tempo É para realmente fazer a tua empresa prosperar, verdade. né? Porque senão você começa a ficar muito caro para aquilo que você faz, né? Permita-me dizer, se você tivesse continuado executando tudo que você vem Nossa, executando, sua empresa ia estagnar. ia. Porque tem que ter alguém dentro da empresa pensando no crescimento dela, cuidando do. Entendeu? Então, esse é o problema, porque o pequeno empresário, ele não muda essa mente dele. Ele não muda. O pequeno empresário é o seguinte: na hora que ele tem dinheirinho, a primeira coisa que ele compra é um carro de luxo, né? Aí compra isso, compra aquilo, ou seja, ele tira aquele dinheiro que era De para dentro do negócio, retroalimentar, que não é dele, é do negócio, né? sim. Ele não consegue viver só de prolabore, tá certo? Aí ele começa a tirar o dinheiro de caixa, é como se ele estivesse tirando o sangue do teu corpo. Então vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E aí ele não prospera. É porque na cabeça dele, aquele dinheiro é É dele, dele e pessoa não é. física, né? Não E é. ele não entende que ele precisa ter o salário dele. Eu já Exatamente. escutei muito cliente chegando e falando assim, tá, mas Suélia, como é que eu sei quanto eu vou receber, quanto eu devo tirar, quanto eu mereço, né? E aí eu sempre falo, olha, o que que você realiza dentro da empresa? É. Não sei se, qual é a tua atividade, qual é a Uhum. tua função? Se você fosse contratar essa pessoa de Quanto é fora, que você quanto é pagaria? que você pagaria essa pessoa, Exatamente. né? Então aí você sabe exatamente qual é o seu Exatamente. valor, né? E Exatamente. outra, tem que olhar também, gente, como é que é o teu fluxo de caixa, como é que tá? Sim. Eu tenho condições, porque às vezes eu quero contratar, eu quero trazer lá de fora o melhor gerente comercial, mas a minha empresa ela não tem Não tem condições, ela não tem condições. caixa de pagar esse gerente comercial. E Sim, aí, o que que eu vou fazer, né? Então, exatamente. tudo isso a gente precisa ter É. esse equilíbrio. Edna, o nosso tempo tá. Então, eu vou só mais uma perguntinha aqui básica. Como você criou ou cria, né, estratégias para que você possa, como mentora, como líder, como empresária, continuar empreendendo nos seus negócios? Você faz isso, Edna? Conta pra gente. Eu procuro primeiro estudar muito, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu procuro eh, escutar quem está inovando, olhar. Sou muito antenada com o mercado. Hum, Eu acho que tudo que você faz dentro de uma empresa é de fora para dentro, não é de dentro para fora.
Tá. Quem dá ordem dentro de uma empresa é o mercado. É ele, qual é a economia que está girando, qual é a inteligência artificial, qual é a tecnologia, qual é a automação, isso tudo é que vai dizer o que eu vou fazer, O que eu vou. né? Mas o mais importante é você ter uma mentalidade aberta, é você estar preparado para o novo, é você aceitar determinadas situações em que você diz assim, ah, mas eu sempre fiz assim, né? Sempre deu certo. Mas eu também costumo dizer que o que trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá, Até lá. né? E principalmente nesse mundo que a gente está hoje, né? E a É gente, sempre procurar fazer diferente. A regra um exemplo foi a pandemia, né, é, Regina, que é, veio, que nos né, ensinou muita nos coisa, ensinou muita né? coisa. Na realidade, a pandemia, guardadas as devidas proporções aqui de muitas tragédias, mas ela trouxe também um lado positivo, foi de mostrar o quanto nós estávamos na zona de conforto, o quanto nós estávamos acomodados e o quanto também nós somos capazes de mudar uma realidade. Sim, Porque muitas empresas surgiram da pandemia, né? Surgiram do sofrimento e da necessidade. Então, muitas vezes o ser humano ele precisa levar esse baque, né, para ele acordar. E na realidade a pandemia ela acordou o mundo, ela acordou uma sociedade, ela acordou todo mundo, né? Então eu vejo que teve esse lado positivo, digamos assim, verdade. né? Edna, que conselho você daria para quem está empreendendo ou quem deseja empreender, que está nos assistindo? O que que você falaria para essas pessoas? Olha, eu vou ser bem sincera. Quem está empreendendo, quem está buscando, né, colocar um negócio, alguma coisa, precisa ter mentoria de quem tem expert na área, tá? Muitas vezes, o nosso país é um país ainda que precisa evoluir nisso, no conceito de educação, né? De eu entender que eu posso fazer essa determinada coisa só? Posso. Mas se eu tiver a tua ajuda, eu vou mais rápido, Se eu tiver um entendeu? mentor do meu Se lado, eu uma tiver um mentora do meu mentor, lado, né? Se eu tiver um mentor, a mentora, eu posso caminhar mais verdade, rápido, né? verdade. Então, eu vejo que fica essa dica, né? De procurar também modelar quem está indo bem, né? Sim. Ah, tem um empresário que está indo bem, vamos ver o que ele está fazendo, né? E não ter como concorrente, Não não ter tem, uma não visão, existe né? mais isso, né? Isso. Nós estamos na era da conexão, nós estamos na era do Network, compartilhar, né? Nós estamos na época de trocar, né? Não é de sim, separar e sim, nem de se isolar. É muita conexão, é muito troca, né? Para que todos possam crescer juntos. verdade. Edna, minha querida, nosso tempo está esgotando. Que pena. Mas vamos combinar outros momentos. Eu gostaria Vamos. de agradecer a você pelo carinho, Aham. né, pelo momento de estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência, trazendo para nós toda essa expertise. Aham. E seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança. Adorei estar aqui com você, com essa sua leveza, com essa sua. Porque você também é uma referência, né? É uma mulher jovem em que já empreendeu bem e que é um exemplo para a gente, viu? Parabéns pelo programa. Obrigada, Tá bom? obrigada.